Nós te louvamos, Senhor, pela vida do teu servo, que se dispôs, meu Deus, nesta noite, está, meu Deus amado, se deixando ser usado pelo teu Espírito Santo, porque eu creio, Senhor, que ele vai, Senhor, nos falar desta noite, ligado pelo teu Espírito. Enche a vida dele, meu Pai, nos edifica, Senhor, que nós viemos aqui para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Então usa com revelações profundas, revela o oculto, revela o escondido, Senhor, e traz, Senhor, a tua bênção sobre a tua igreja e sobre a vida do teu servo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E as palmas exaltam o nome do Senhor. Quero saudar o povo de Deus com a paz, com amor e com a alegria de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Claro, vamos lá. Enquanto você localiza o livro de Jeremias, no seu capítulo de número 29, versículos 12 e 13, eu quero partilhar algumas coisas com os irmãos. A primeira delas, justificar o porquê minha amada esposa e os nossos filhos não estão aqui. O Telzinho já começou a sentir aquelas cólicazinhas típicas dos primeiros meses. Hoje estava bem choroso, como estava frio, então ela ficou lá com o coração apertado, porque queria estar aqui intercedendo pelo maridão em comunhão com a igreja. Mas a gente precisa deixar que essa fasezinha da dorzinha passe, mais grave, e que ele não venha sofrer como o João sofreu. Em nome de Jesus, estejam orando que meu filho mais velho, nos primeiros 5 meses, eu e a Erika quase não dormia por causa das cólicas dele. Então, em nome de Jesus, estejam orando para que isso não se confirme na vida do Telzinho, o meu pitiquinho, em nome de Jesus. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga, me espera. Todo mundo encontrou, vocês estão rápidos, hein? Visitantes, povo lindo de Jeová, nossa querida irmã Ana Paula, seja bem-vinda, querida. Riquelme, nome de matador, de artilheiros aqui, Deus abençoe. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse aqui eu sou suspeito para falar, mas Deus é tremendo. Nossa querida, eu chamava de, como é que eu falava da irmã Gabriela? Eu falava ministra, né? Ministra Gabriela, como é bom ter você aqui, e seu esposo Alexandre. Olha, vocês não têm noção como eu tenho orado pela vida de vocês recentemente, viu? Quando eu vi vocês entrando aqui, eu quase dei um pulo de Nablafaia aqui, foi coisa linda, Deus é tremendo. Como é que a igreja os recebem? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos à leitura do texto? Assim diz a palavra do Senhor. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Falei, então eu falo de novo, vamos lá. Jeremias, no seu capítulo de número 29, quais os versículos que eu falei, igreja? 12 e 13. Vamos lá. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Tema da mensagem de hoje. Deixa bem baixinho, por favor, tá, irmão? Bem baixinho. Tema da mensagem de hoje. Clamores ou murmurações? O que temos apresentado ao Senhor. Clamores ou murmurações? O que temos apresentado ao Senhor. Se você prestou atenção neste culto, na palavra de abertura aqui, quando foi lido o salmo pela diaconisa Luciana, ela falava exatamente sobre pedir mal, pedir errado. Se você notou, enquanto o diácono louvava, ele foi impulsionado pelo Espírito para falar sobre Ezequias, sobre o que aconteceu na vida dele, que num dado momento em que ele recebe uma profecia, um alerta do profeta, em que diz que ele morreria, para arrumar a tua casa, ele vai ali e ele apresenta um clamor ao Senhor. Ele apresenta uma petição ao Senhor, como foi dito aqui pela pastora Andréa, em que ele apresentou argumentações para que Deus se lembrasse da sua história, do seu trajeto até ali. E o Senhor lhe dá mais 15 anos. Então, quando a gente começa a contemplar essas coisas, a gente
perceber como que Deus mais uma vez converge tudo, encaixa tudo, prepara tudo, sem hipocrisia nenhuma. Eu acredito com que tudo que nós ouvimos até aqui, se não tivesse a pregação da palavra, Deus já tinha se manifestado exatamente ao encontro o que Ele colocou em meu coração. Mas a palavra do Senhor nos revela que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar sempre sedentos pela palavra do Senhor. Se nós nos atentarmos o que nós acabamos de ler, fala exatamente do servo que invoca. Se ele diz o seguinte: então me invocareis. Ou seja, a partir do momento que existe a decisão do invocar, do buscar o Senhor, de orar a Ele, Ele ouve. E ele relata que para que nós o encontremos, nós temos que buscá-lo de uma forma. E a palavra nos mostra que é quando nós o buscamos de todo vosso coração. Glória a Deus. Aleluia. E o que isso tem a ver, pastor? Numa campanha, um novo ciclo. Nós estamos meditando aqui já no segundo ano? Primeiro ano ainda? Está acabando o primeiro ano? Perdão. Primeiro ano sobre o Salmo 70, em que diz: apressa-te, Senhor, em me ajudar. Se nós fizermos um link, trazendo todo esse contexto para os tempos atuais, a nossa vida, ela nos rodeia de tantos afazeres, tantas preocupações, tantas coisas, que é conta, é trabalho, é questão acadêmica, é questão psicológica, N áreas da nossa vida que a gente precisa se ocupar, se preocupar e pensar e estruturar. E o que acontece é quando a gente se depara com tudo isso para cuidar, para tratar, para administrar, a gente começa a adotar uma postura que em muitas ocasiões são posturas inconscientes. Que a gente, diferentemente do que o texto nos convida a viver, a gente não invoca o Senhor, a gente não ora, a gente não busca de coração, a gente não clama, a gente reclama. A gente se revolta, se rebela, quer reclamar, quer contender com Deus. Eu quero dividir com os irmãos algumas passagens que durante o dia... Como é gostoso estar de férias, irmãos? Quem aqui está de férias? Só eu? Só eu? Ninguém mais... Como é gostoso estar de férias? Irmãos, coisa mais gostosa. Não tem coisa mais gostosa do que quando você não tem que trabalhar. Você acorda cedo. Eu acordei às 7h20 da manhã hoje. Eu fiquei no meu cantinho ali com Jeová, coloquei os meus louvorezinhos, e orando, e buscando, em preparação a essa palavra, o dia inteiro em consagração. Você fala assim: que coisa gostosa é você ter tempo para ter o seu devocional, você cuidar somente do seu chamado, daquilo que Deus te entrega. Como que é gostoso, irmãos? Como que é gostoso. Pastor Ricardo vive sendo usado por Deus aqui para falar que mesmo a gente no trabalho, a gente dá aquela fugidinha, escapadinha pro banheiro. Realmente isso é válido, mas não tem coisa mais gostosa do que você ter tempo de buscar no face do Senhor. Aleluia. Sabe que hora que eu cheguei na igreja hoje aqui? Você não vai rir. Sabe que hora que eu cheguei na igreja aqui? 15:06. O culto começava às 19. Você fala assim: que gostoso. Você entra na igreja, só tá você e o Espírito Santo. Você fala assim: agora é eu e o Senhor. É de Deus. Agora é eu e o Senhor. Ninguém mais. Cheguei aqui, meu irmão, ajoelhei aqui. Não, ajoelhei aqui, ó. E fiquei orando, falando com Deus. Falando: Senhor, que coisa linda que foi o culto, irmãos. Que presença de Deus. Você vê que Deus vai tratando de tudo, vai encaixando as peças. Aí você escuta a diaconisa Luciana no começo falando tudo da pregação. O diácono Geis, um monte de gente. A pastora André fala assim: estou entendendo tudo, Jeová. Quando a gente está intimamente ligado com Deus, quando a gente busca, quando a gente tem sede, quando não é religião que nos move, quando não é mecanismo, quando não é datas e horários programados pela programação, a gente está aqui às 19 horas. Mas a sede era tanta, minha mulher falou: mas você já vai? Eu falei: vou, meu amor, me perdoa, mas eu preciso estar lá. A sede é tanta de você estar diante do altar de Deus, porque eu já dividi isso com a igreja aqui muitas vezes.
Sabe por quê? Pode parecer exibicionismo, pode parecer soberba, mas sabe por que eu gosto de ficar no púlpito quando eu vou pregar? Sabe por que antes de pregar eu me ajoelho, me prostro mesmo? Porque eu creio que é aqui que desce o fogo do altar. Deus se manifesta. Quando os homens estavam louvando, vem com teu fogo, eu falava, vem com teu fogo, Jeová, enche esse altar. Aleluia! Como é gostoso poder buscar o Senhor. Se você tem a oportunidade, não se economize não. Não fique na sua casa não. É bom demais da conta. É bom demais da conta. Eu quero dividir com os irmãos aqui, voltando à pregação. Vou falar igual o pastor Ricardo, agora eu vou pregar. Mas eu quero trazer aqui algumas passagens que vai nos dar o contexto daquilo que ardia no meu coração nessa manhã. Se você se atentar, deixa eu até pegar minhas anotações aqui, que hoje deu tempo até para anotar. Coisa linda. Vamos lá em Êxodo capítulo 16, versículo 3. Êxodo capítulo... Quanto que eu falei capítulo mesmo? 16. Obrigado, irmãos. Vocês são uma bênção na minha vida. 16, versículo... Eu já passei por aí e não estou achando. Oh, meu Deus. Acho que está aqui. Aqui, achei. Presta atenção nessa passagem, que é muito conhecida, mas eu vou citar algumas aqui para contextualizar, amém? E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Isso é clamor, irmãos? O que é isso aqui? Amém. Vamos lá para mais uma palavra. Vamos em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7. Segunda Samuel, capítulo 22, versículo 7, nos diz assim: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Aleluia! Isso é murmuração? Isso o que é? Vamos lá. Quero citar todas as palavras para depois eu desenvolver aqui, em nome de Jesus. Vamos lá em Êxodo, no seu capítulo de número 15, versículo 24. Êxodo 15, 24. A palavra do Senhor diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Isso é clamor? Não. Isso é o quê? Murmuração. Vamos lá em Êxodo 3:7. Êxodo 3:7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Em algumas traduções são feitores, porque conheci as suas dores. Aqui é algo tremendo. Até agora nós estamos passando por várias passagens em que diz sobre a atitude, a decisão, o que fez o povo de Deus para com Deus. Em alguns momentos, a palavra vai nos revelar momentos de grande reclamações, de grande murmuração. Existem momentos que a palavra vai nos revelar aqui clamores verdadeiros, afirmações pela fé que Deus atendeu o seu clamor, que Deus se inclinou a te ouvir.
E aqui o próprio Deus dizendo o que ele responde, o que ele ouve, o que o sensibiliza, o que toca o coração de Deus. Nós louvávamos aqui enquanto grupo de louvor apenas um toque. Você quer tocar o coração de Deus? Você quer estar próximo das emoções, dos sentimentos, de tudo que Deus pode liberar sobre a sua vida? Você quer ter essa resposta de Deus para contigo? Analise se o que nós estamos apresentando diante do Senhor são clamores ou são murmurações. Glória a Deus! Vamos a mais passagens? Em nome de Jesus. Gente, eu gostei das pregações bastante do pastor Ricardo, que ele cita um monte de passagem. Então hoje eu pesquisei um monte. Então tenham paciência comigo, que eu não tenho toda a desenvoltura e toda a capacidade de memorização do pastor Ricardo, amém? Então vamos lá. Números 16, 41. Números 16, 41. Deixa eu ver. Oh, meu Deus, cadê o negócio aqui? Números 16, 41. Preciso achar. Pode ser, Fê. Quero isso pra mim. Porque tá tudo anotadinho aqui, mas tá tudo bagunçadinho. 16, 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Isso eu já li, não li não? Não? Ah, então foi quase igualzinho a outra, desculpa aí. Então vamos lá. Vamos mais passagem. Juro que na hora que eu desenvolver, eu vou coisar, tá? É só pra gente contextualizar. Vamos em... Eu já li Êxodo 2:23? Então vamos lá, em Êxodo 2:23. Em nome de Jesus. Essa eu achei rápida. E aconteceu, depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Aleluia. Você começa a refletir que os textos, ele traça dois paralelos, e de uma forma muito coerente, de uma forma muito clara, ele começa a revelar esses textos. Em que momento Deus responde? Em que atitude Deus é alcançado? Em que comportamento o Senhor se manifesta? Glória a Deus! Aleluia. Para não ficar aquela coisa de, como muitas vezes eu mesmo já questionei muito, mas isso é coisa só do Antigo Testamento. Isso é coisa só da igreja primitiva, nem da igreja primitiva, porque a igreja primitiva é Atos para cá, né? Isso é coisa do povo lá da lei. Vamos lá em Tiago, seu capítulo 5, versículo 9. Qual a orientação que nós recebemos? Tiago, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Eita Deus! Se você ainda tem dúvida se biblicamente Deus é a favor de clamores, e depois eu vou fazer um parênteses aqui sobre clamores / lamentações, ou se o que agrada a Deus é o nosso reclame aqui. Eu trabalho com serviço de internet, não tem aquele site de Reclame Aqui? A gente acaba criando no nosso interior uma espécie de Reclame Aqui espiritual. E a gente começa a listar uma série de coisas que não aguenta, que não quer, começa a julgar, condenar, apontar o dedo. Se você tem mais alguma dúvida, vamos encerrar com essa leitura aqui, ó. Números 14. Números 14. Números 14, versículos 21 e 23.
Obrigado. Meu Deus, coisou tudo. Números 14, 21 a 23. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezam haverá. Pronto. O fundamento bíblico, a referência bíblica está aqui. Agora vamos para o que Deus nos revelou e vamos para a instrução, para a exortação da parte de Deus. Se você for capaz de olhar para dentro de você essa noite, se todos nós, e a gente conseguir se perguntar, sinceramente, o que eu tenho apresentado diante do Senhor? Eu tenho realmente clamado, e aqui vem um detalhe importante, porque quando a gente vai para a definição de clamor, fala em orar em alta voz, fala em você realmente se rasgar ao pedir alguma coisa. Segundo a palavra de Deus, é viável, é benquisto o servo de Deus se lamentar diante do Senhor? É. Vários e vários salmos, se não me engano, mais de 40 salmos têm por essência a lamentação, a angústia, o sofrimento, o povo perseguido, o povo sofrendo perseguição, angústia, ataques, mortes, escravidão. Este povo, ele realmente deve, e a Bíblia nos autoriza a gente se lamentar, a gente ser transparente diante de Deus, a gente apresentar: Senhor, isso aqui está acabando comigo, Pai. Isso aqui me dói. Isso aqui me machuca. Isso aqui me consome, Senhor. Mas nota-se, se você refletir e buscar em todos esses salmos, que junto com a sua lamentação está um ato de fé. Se você olha lá para Jó, quando ele começa a se lamentar, quando ele começa a preferir não ter nascido, depois de todas as suas lamentações, de toda a sua angústia, todo o seu sofrimento, ele encerra dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Aqui está o segredo do cristão, do crente, daquele que clama, daquele que lamenta, mas confia. Aleluias! Se você notar nos salmos quantas e quantas vezes: eu sei que o meu libertador vem em meu socorro. Eu sei que meu Deus pode realizar. Ele pode mudar. Que as suas petições estejam com ações de súplicas diante do Senhor. Não é isso que a palavra nos orienta a fazer? Você suplicar diante de Deus é totalmente cabível, é bíblico. Deus nos convida a fazer isso. Glória a Deus. Como o próprio Ezequias fez. Ele se volta em lágrima e diz: Senhor, o Senhor lembra que eu andei em retidão para contigo, Senhor? Mas, sendo muito sincero, inclusive a mim, e é por isso que essa palavra ardeu no meu coração, porque muitas e muitas circunstâncias, se nós pudéssemos, eu gosto muito desse exercício, mas a maioria de nós não fazemos em todas as circunstâncias. A gente não pega como se fosse um filme, joga as nossas atitudes numa tela e assiste as nossas atitudes. Porque a gente está emocionalmente envolvido nas nossas decisões. A gente não consegue sair daquele quadro e olhá-lo numa parede.
A gente não consegue, como uma planta baixa de uma obra, sair daquilo e olhar cada cômodo. Olhar cada desenho, cada parte de quem a gente faz. Mas quantas e quantas vezes a gente reclama, a gente murmura, a gente maldiz pessoas, a gente decreta que não tem jeito. A gente decreta que vamos desistir. A gente fala com a nossa boca: não, isso não dá mais. Isso não tem jeito. Eu fui, eu não aguento mais. Quantas e quantas vezes o diácono pregando aqui fala assim: me dá 5 minutos, meu Deus, para eu deixar de ser crente, para eu deixar de ser cristão e tentar resolver com minhas próprias mãos. Cada um de nós. E é isso que Deus me fazia pensar nessa manhã. Sendo muito sincero, se pergunte: você tem clamado ao Senhor? Você tem... Suas lamentações estão diante do altar do Senhor, acompanhada de um ato de fé, de uma afirmação de fé? Ou estão apenas disfarçadas numa série de reclamações? Numa série de: ei, eu vou chutar o balde, eu não aguento mais, eu não quero, isso não é pra mim. Eu estou envolvendo a minha vida, o meu chamado, numa série de bloqueios, uma série de coisas que limitam o agir de Deus. Olha, fresquinho do céu. Aleluia. Deus tremendo. Eu já tive a oportunidade de aconselhar alguns jovens sobre isso. E eu creio que isso vai se estender para toda a igreja. Irmãos, quando você peca, você falha. Eu e você falhamos. Existem diante de nós duas possibilidades. Ou a gente ignora o fato, maqueia o fato e vai alimentando aquilo dia após dia, e aquilo vai se transformando, como o próprio futuro diácono Juliano já disse aqui, vai se transformando numa iniquidade na nossa vida, e aquilo vai se apoderando, e aquilo vai nos apodrecendo por dentro. Ou de imediatamente você clama, você busca no Senhor uma nova direção. O que muitos de nós fazemos, como foi falado aqui, eu acho que foi pela pastora Andréia, sobre o acusador, sobre aquele que fica falando, foi a pastora Andréia, acusador que fica falando na sua cabeça: você não pode, você é fraco, desiste, não adianta, olha o que você fez, olha o seu testemunho. Foi o Geizão? Então foi o Geizão, foi isso que eu disse. Então, o que acontece aqui? A partir do momento que a gente começa a aceitar isso como uma verdade na nossa vida, e a gente começa: não adianta, eu não vou persistir, eu não vou lutar, eu vou deixar que isso se torne a minha vida, que isso se torne o centro das minhas decisões, já que eu não presto, eu vou me render diante disso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou reclamando, eu estou murmurando, eu estou permitindo que a atmosfera que envolve a minha e a sua vida seja contaminado pelo mal do pecado. Por que a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte? Porque quando ele habita em nós e nós nos rendemos a ele, nós vamos morrendo ao pouco espiritualmente. A nossa vida perde o brilho, o nosso semblante perde o resplendor do Espírito, e a gente desiste de combater o bom combate. Quando a gente lembra de Davi, quando o fruto do seu pecado está lá no parto, está lá com Betseba para nascer, não, está doente já nasceu, né, gente? Desculpa, eu inverti. Já nasceu, está lá morrendo lá, ele clama, se veste de cinza, ele clama, se humilha. Quando vem a notícia que o filho morreu, o que ele faz? Como o próprio pastor Ricardo pregou esses dias. Ele bate, tira a poeira, vai lá, toma um banho, se veste, se unge, vai para a presença de Deus, se alimenta, porque ele entende que não adianta eu ficar remoendo a minha perdição.
permita ser dominado pelo mal. Porque é exatamente o que o inimigo de nossas almas quer. Que ao pecarmos, a gente desista de combater o bom combate. A gente desista de recomeçar. A misericórdia do Senhor se renovam todos os dias. Então não deixe limitar a misericórdia de Deus na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus. Não limite e não deixe que outros decretem o fim da misericórdia de Deus na sua história. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Se você tem notado, e nesta noite, o convite que fica, reflitamos, irmãos, pensemos o que a gente tem apresentado diante do Senhor no nosso quarto, diante das nossas afrontas. As contas não estão sendo pagas, faltam circunstâncias, a gente está na nossa prova, no nosso deserto, na nossa luta. O que a gente tem apresentado? Um clamor como aquele povo quando o rei morre. Lá no Êxodo, o mesmo povo começa a clamar: Senhor, nós não aguentamos mais essa escravidão. Nós não aguentamos mais essa servidão. Entra com providência, porque nós confiamos que o Senhor é o Deus que tudo pode. Ou é aquele povo que quando está no deserto, está no processo da libertação, está na cura. Por isso que o aconselhamento existe. O processo de libertação não é um estralar de dentro. Ele existe um caminhar com Deus, existe um limpar do Senhor. Como o próprio Deus diz o quê? Quando eles começam a caminhar, como tudo ainda não chegou na terra prometida, eles lembram da comida, das panelas cheias da escravidão e sentem saudade disso. Por quê, meu irmão? Porque a gente olha para o que está diante dos nossos olhos. E se no curto prazo isso não agrada os nossos sentidos, a gente não é capaz de clamar a Deus. A gente é capaz de reclamar do que está diante daquilo que nós entendemos. Nós não somos capazes, por uma decisão de fé, por uma decisão profética, declarar: Senhor, eu posso estar no deserto, eu posso estar na prova, eu posso estar aqui sem saber onde eu vou me alimentar, a água que eu vou ter, mas eu sei que o Senhor é aquele que está comigo. O Senhor é aquele que será o alvo da minha oração, da minha petição, do meu clamor e não da minha murmuração. Glória a Deus. Glória a Deus. E não esqueçam disso. O Salmo 70, olha, fresquinho do céu. Eu creio, Jesus. Fresquinho agora, estralou aqui na caixa d'água aqui, ó. O Salmo 70, o mesmo texto. Por isso que a palavra diz que a letra mata. Que Deus sonda o interior. O mesmo Salmo 70 pode ser entoado em clamor, como ele pode ser entoado com uma murmuração. Aleluia. Eita, eu queria ser do manto agora para sapatear aqui. Eu queria, arrepiou tudo. Glória a Deus. Olha, pastor, tô até usando a toalhinha do manto, ó. Glória a Deus. Tô até suando, pastor. Um dia eu chego no seu patamar, em nome de Jesus. Eu creio, Jesus. Pega ele. Tem sapatinho. O mesmo Salmo 70, eu posso chegar, Senhor, Fiel. dentro das minhas capacidades. Eu não consigo mais esperar. Por isso eu peço do Senhor uma pressa, Senhor, na tua provisão. Eu peço do Senhor uma resposta, Senhor. Meu Deus. Mas eu confio que o seu tempo vai além do que eu compreendo do tempo. Eu confio que a sua provisão, ela é perfeita, agradável, ela é justa, ela é fiel. Eu acredito que a tua vontade vai além da minha. Deus tremendo. Mas eu posso chegar diante de Deus. Apressa-te agora! O Senhor não é meu Deus! Eita. De que vale a minha fé perante o Senhor? De que vale a minha postura de homem de Deus? Eita Deus. O que eu estou fazendo com o Salmo 70? Estou transformando ele numa murmuração. Meu Deus. Como você entoa as suas orações? Como você entoa as suas orações diante de Deus? Obrigada, Jesus. Qual que é a ênfase? Estou aqui com uma pedagoga, a nossa ministra Gabriela. Seguramente, ela passou por uma instrução de que fala sobre a expressão corporal, a expressão, a entonação da sua voz. Se você vai para um aluno, rapaz,
Vem aqui agora, senão eu vou te levar para a diretoria agora. Oh, rapaz, se você não vir aqui, eu sou obrigado a te levar para a diretoria. O que eu estou fazendo com a minha atmosfera, com o meu ambiente? Eu estou direcionando ele para um clamor, para uma orientação, para algo edificante? Ou eu estou transformando o meu ambiente pesado, manchado, não agradável, inadequado, sujo? Aleluia, Deus. Quando você se arrepende das suas más decisões, olha, fresquinho do céu, isso é gostoso demais, por isso que é bom buscar. Quando você se arrepende de decisões e atitudes, você concentra mais em justificativa, ou você se empenha mais em clamar pelo perdão de Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia. Isso é forte demais. Tem gente que peca, inclusive eu já fiz muito isso na minha vida. Não, Deus, mas ó, não dá, fulano de tal é assim, assim, assado. Fulano de tal faz isso aqui comigo, eu não aguento. Eita Deus. Ou a primeira coisa que a gente teria que fazer, pecamos. Senhor, pisei na bola. Aleluia, Jesus. Me perdoa, Pai. Oh, glória a Deus. Me perdoa, eu não tenho prazer nisso. A minha carne é caída, mas o meu espírito está ligado ao Senhor. Me pega pela mão, Senhor. Me faz levantar, me faz recomeçar em Ti. Aqui está um clamor ou uma murmuração? Aqui está uma oração ou um reclame aqui espiritual? Essa noite, da parte de Deus, do fundo do meu coração, queimando aqui por dentro, o Senhor nos convida a pensar qual tem sido a nossa oferta em oração. Tem sido algo singelo, algo genuíno, algo profundo do nosso ser? Ou tem sido manchado por mágoa, por ressentimento, por revolta, por querer determinar a justiça de Deus na minha e na sua vida? Não confiar que Ele é o justo juiz. Como um dos textos que nós acabamos de ler aqui, o último, em Números 14. 14? Acho que é. Eu não tenho capacidade de memorizar, senhor pastor, já esqueci tudo, é isso mesmo. O que ele diz? Já que esse povo me menosprezou, já que esse povo não foi o suficiente, todos os 10 sinais de livramento, não verão a terra prometida. Nós queremos essa determinação de Deus para a nossa existência, para a nossa vida? Nós queremos que Deus vire para nós, ó, já que eu coloquei tanta coisa na vida do Diego, tanta coisa na vida do Kaique, tanta coisa na vida da irmã Silvana, ainda não foi suficiente para ele crer no meu poder, na minha provisão, na minha resposta? A sua Canaã não vai chegar. Ou nós queremos a resposta de Deus, como num dos textos que disse: eu vi o sofrimento do meu povo. Aleluia, Jesus. Eu estou notando a angústia. Olha, fresquinho do céu aqui. Deus manda te dizer que Deus contempla o seu sofrimento, viu? Deus contempla a sua luta, as suas angústias, as coisas que aparentemente não estão dando certo. Deus contempla. Deus é onisciente, onipresente, Ele vê você. Ele é capaz de contar o cabelo de suas cabeças. Ele conhece cada estrela pelo nome. Ele é todo poderoso. E Ele não desiste de você. Se você não lembra, Deus vai te lembrar agora. Ele preferiu saber da sua decisão de ir contra Ele, de teimar contra Ele, de se render a outros deuses. Ele preferiu ainda assim que você existisse do que abrir mão de você. Ele preferiu ainda que seu filho padecesse por tudo que você fez, que eu fiz, que nós fizemos, para te encontrar na glória novamente. Aleluia. E o que Deus merece em troca é o mesmo seu clamor,
É a minha e a sua oração? Ou a nossa reclamação? O nosso murmurar, o nosso lamentar, o nosso não agradecer, o nosso não reconhecer. Ó, de novo, fresquinho do céu. Vou acabar. O que muitas vezes nós fazemos, nós clamamos. Quando não chega no estágio da reclamação, da murmuração, do não aguento mais esperar. Ai, não quero mais esperar, não quero mais isso também, revoltei. Quando Deus revela a bênção, quando Deus entrega, a gente se limita a experimentar a bênção e não volta para se relacionar com o abençoador. Meu Deus! Quantas e quantas ministrações Deus nos alerta disso? Que coisas ficam retidas nas dimensões celestiais, porque sabe que se a gente receber, se a gente ter, a gente vai esquecer dele. A gente vai virar as costas para o seu reino. A gente vai se contaminar. A gente vai fazer com que os frutos da bênção sejam mais importantes, alvo da minha e da sua idolatria, do que se relacionar com o abençoado. Quer ser abençoado? Quer ser alvo do favor de Deus? Se atente à sua postura perante Ele em oração. Você tem orado, você tem clamado, você tem agradecido, você tem exaltado, você tem glorificado, ou você tem apenas reclamado da sua situação, das suas lutas, querendo desistir daquilo que Deus te confiou, daquilo que Deus te chamou a viver, olhando apenas para um pequeno prazo, olhando apenas para o imediato, não olhando para o macro, apenas para o micro, crendo que tudo que a gente tem a receber se traduz no ambiente natural, nesta vida, não confiando que o melhor de Deus, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, é o que Deus tem reservado para nós. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar na sua vida. Curva a sua cabeça. Nesses momentos aqui, antes de eu profetizar, eu gostaria que a gente sinceramente olhasse para dentro de nós e diante do Senhor reconhecesse qual tem sido a minha e a sua postura em oração. De clamor ou de murmuração? De confiança ou de questionamento? De adoração ou de dúvida? Eu quero orar e profetizar sobre a igreja. Pai bondoso, Cordeiro Santo, Jesus, Espírito Santo da verdade, encerrando essa mensagem, eu quero te bendizer, te exaltar e te glorificar, e em clamor, como filho dependente que confia em Ti, eu quero pedir que nessa noite, do seu alto e sublime trono, existe uma porção liberada aqui, diante de minhas mãos, Pai, que envolva a minha mão, e eu agora, ao estender na direção de toda a igreja, possa alcançar corações e mentes, para aprender a orar, a clamar, a se lamentar diante do Senhor, na certeza que o Senhor é o Deus da resposta, na certeza que o Senhor é o Deus do porvir, que o Senhor é Deus que transforma a lágrima em riso, que a alegria vem ao amanhecer, ela não perdura durante toda a noite. Eu quero profetizar, não mais reclamação, não mais murmuração em nossas vidas, mas uma vida de oração, de confiança, de clamor, de dependência, para a glória do Teu nome, Jesus. É tudo que eu te peço e declaro em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade.